Olá, Giana pessoal, Trevisan. Boa tarde a todos. Começando o nosso Na Medida aí de hoje, com um assunto bem diferente, que é o Vida Digital na Terceira Idade. Hoje eu tenho duas convidadas, na verdade, como eu já falei aqui, para Michele Close, que é apresentadora do Mais Longe, também é assistente social que vocês aí de casa já conhecem, né, a Michele. Eu convido ela para apresentar hoje o programa comigo. Seja bem-vinda, Michele. Obrigada, Giana. E aí, na verdade, é uma honra poder, né, dividir aí e tentar aí, né, junto contigo, fazer esse Na Medida. É uma mistura de Na Medida com Mais Longe, digamos assim, né, Michele? É um Na Mais Longe. É. E a nossa convidada aí que a gente vai estar conversando hoje é a Fernanda Dil, ela que é secretária executiva bilíngue, mas que resolveu aí empreender nesse momento de pandemia, né? E tem aí uma consultoria que se chama o Vida Digital para a Terceira Idade. Seja bem-vinda, Fernanda, primeira vez aqui no Na Medida. Obrigada, Giana. Obrigada, Michele. Eu estou muito feliz com a oportunidade de estar aqui para falar sobre o meu trabalho. Fernanda, eu gostaria de te questionar, né, por que tu resolveu trocar de área, né, que tu era uma secretária, atuava até em hospitais aqui de Porto Alegre, e empreender nessa área digital? A Vida Digital, ela nasceu para aproximar as pessoas da tecnologia. E a informática sempre esteve presente na minha vida como usuária. Inclusive, a minha primeira formação é informática, foi um técnico em informática. E a vontade de empreender também sempre foi forte em mim. E na última instituição que eu trabalhei, eu tive a oportunidade de me aproximar do público sênior, onde eu identifiquei uma grande dificuldade com os meios tecnológicos e também uma ausência de pessoas que pudessem apoiá-las, seja para encaminhar um e-mail ou então para fazer uma videochamada, para fazer o preenchimento de um formulário online. E então eu acabei identificando uma oportunidade de negócio nessa área. E comecei a estudar sobre o ensino de tecnologia para a idade madura. Encontrei alguns artigos científicos nessa área e montei uma proposta de trabalho e divulguei nas redes sociais. E para minha alegria, logo de início eu já tive procura, as aulas já começaram, então eu comecei a empreender com a Vida Digital. Michele, o que tu acha, Michele, de empreender, né, nessa questão da terceira idade? Tu que tá sempre falando aí no Mais Longe, que a gente gosta tanto de assistir em casa, né? Então, né, empreender é sempre um desafio. Acho que também, né, Jana, a questão de empreender sendo mulher também, eu acho que é um outro desafio. Isso a gente não pode deixar de destacar, né, o quanto ser mulher também a gente acaba trabalhando muito mais, né? E essa questão do público sênior, o quanto eles necessitam dessa transição, né, do analógico para o digital, justamente para manter as relações, manter a comunicação. E esse olhar mais atento para essas particularidades que um idoso tem, por exemplo, né, uma pessoa mais madura tem. Às vezes ele tem um tempo mais lento para aprender, mas não significa que não vá aprender, porque cada um tem um jeito de aprender, né? Então até te pergunto, como é que tu lida com isso, né? Porque cada um tem um jeitinho de aprender, cada um tem um método, um jeito de explicar diferente. Então como é que tu faz isso no teu trabalho? Eu costumo sempre ter uma conversa inicial, né, para identificar a familiaridade da pessoa que eu vou atender com a tecnologia, né, observo as facilidades, as dificuldades e costumo customizar a aula de acordo com o interesse de cada um, né, sempre observando alguma limitação, colocando formas, né, maneiras diferentes de fazer, e acaba fluindo bem, assim, a gente acaba respeitando, né, o tempo de cada um, repetindo sempre que é preciso, né, e ensinando mais de uma forma de como acessar determinado conteúdo. E o interessante, né, Michele, é que a Fernanda me comentava ali nos bastidores que o Vida Digital é uma espécie de consultoria, até para quem está nos assistindo em casa entender um pouquinho qual é o formato, né, desse empreender da Fernanda. E ela até me comentou sobre a questão dos protocolos, né, porque os idosos a gente sabe que são aí os grupos de risco do Covid, né? Seria interessante tu comentar um pouquinho sobre isso. Exatamente.
eu procuro sempre seguir, né, as orientações de saúde. Eu uso máscara visor, higienizo os equipamentos. Quando eu preciso fazer um atendimento presencial, que eu vou até a casa do meu cliente, eu procuro não entrar com o mesmo sapato. Então, tem uma série de cuidados para que eu possa proteger quem eu estou atendendo e me proteger também, né? É verdade, porque nesse momento a gente precisa aprender, entender que a vida também não para e que existe muita vida aqui nesse processo de pandemia, mas todo cuidado ele é necessário nesse momento, né, Jana? Então, mas empreendendo digital, eu acho bacana assim, a divulgação que está acontecendo também e como que tu está percebendo assim, é mais mulher, é mais homem? Quem que está buscando mais? Quem é o público-alvo, né, Michelle? Exato. Os meus clientes, a maioria são mulheres. São as mulheres que têm se interessado mais, que têm procurado mais por aprender coisas novas, de inserir mais a tecnologia no seu dia a dia, né? De utilizar as facilidades, principalmente as mulheres que ainda estão em atividade econômica, né? Que ainda estão em fase de produtividade, para divulgar o seu trabalho, ou então também para fazer alguma compra, ou para também aprender algo novo, né? Seja um curso. Então, mas a maioria são mulheres. E até, né, Michelle, essa questão que ela está comentando aí, porque a gente tem certeza que os homens pegam o celular e vão lá tentar descobrir como fazer, né? E a gente, né, a gente que é mulher já tem medo. Eu, por exemplo, tenho medo, eu não mexo em tudo no celular que eu não sei, né? E tem uma outra questão, né? A mulher, ela ainda consegue pedir mais ajuda. O homem pede menos ajuda também, né, Jana? Então, talvez tá aí tem uma característica aí de gênero, né? Mas isso tudo neste momento é uma brincadeira, mas pode ter um fundo de verdade aí, de repente, dessa dificuldade que os homens mais velhos têm de reconhecer que precisam de ajuda, né? Ou que isso, ter uma assessoria, ter uma consultoria poderia facilitar, né? Eu sempre uso como exemplo meu avô, que tem 86 anos, e ele comprou, a primeira compra no Mercado Livre dele foi antes da minha, por exemplo. E aí ele não conseguia, tinha umas coisas que ele não entendia, eu não entendia o que ele estava falando, e era todo um processo lá que ele foi desbravando sozinho, pedindo para um, pedindo para outro, mas porque ele tinha muito essa necessidade de estar conectado, né? Então, eu acho que uma frase que eu acho que é importante a gente resgatar aqui, quando as pessoas dizem assim, mas isso não é do meu tempo, né? Não sei se vocês já ouviram isso, quando alguém diz assim, o celular, não sei o que, não, mas isso não é do meu tempo. E a gente sempre diz, né, que o teu tempo é agora. Então, se tem rede social agora, então é do teu tempo. Se tem formas de comunicar por vídeo, é do teu tempo, né? Então, por isso é importante as pessoas aprenderem. Certamente. Fernanda, e quais seriam aí os aplicativos, digamos assim, que as pessoas têm mais dificuldade de acesso? Há uma pesquisa recente que fala que os aplicativos mais usados pelas pessoas com mais de 50 anos são as redes sociais, o WhatsApp e o Facebook. E que muitas dessas pessoas utilizam apenas o WhatsApp e o Facebook e desconhecem as outras possibilidades. Seja para fazer uma videochamada, acaba usando o WhatsApp mais para trocar mensagem de voz e quando precisa desenvolver algum outro tipo de atividade, acaba não fazendo, né? E aí desconhece que, por exemplo, no YouTube, ela pode procurar alguns assuntos relacionados ao seu interesse, né? Pode aprender, de repente, uma nova língua, né, com os vídeos, ou assistir algum filme que assistiu num tempo passado, né, e que lhe traga boas recordações. Então, esse é um desafio, assim, de apresentar para as pessoas quais são as possibilidades que elas têm nos meios eletrônicos, né, e na internet.
E Michele, tu que é apresentadora do Mais Longe, deve ter ouvido falar muito durante esse ano de pandemia que os vovôs e as vovós utilizaram as videochamadas para conversar com a família, né? Isso foi direto, né? E continua, né? Eles aprenderam, na verdade, a usar a videochamada, e isso foi o mais bacana, né? Entender que existe até um conceito acadêmico para isso, e é um conceito antigo, né? Dessa intimidade distante. Eu não sabia disso, eu fui aprender. Existe um conceito de intimidade à distância, que é essa convivência que a gente tá, mesmo que digital, mesmo que longe, mas que também nos torna íntimos. E a gente percebeu que as nossas famílias acabaram estando íntimas da gente. Muitas vezes pessoas que não se falavam passaram a se falar nesse período de pandemia justamente pela tecnologia. A tecnologia hoje ela rompe fronteiras, né? Ela não tem fronteiras e tem essa permissão da gente realmente conseguir. E aí a gente pensa, mas isso é frio? Não, isso nos dá uma possibilidade de presença. Talvez a gente não tenha o toque, que o toque hoje ele é mais arriscado, mas a gente tem a presença, né? A gente tem os avós acompanhando os netos crescendo, a gente tem os netos convivendo com os avós. Então, é essa beleza dessa possibilidade da tecnologia que a gente tem que valorizar. E aí, né, Michele, vamos aproveitar e questionar a Fernanda a questão da saúde mental, né, que também tu deve ter visto muito aí no teu programa, né? O que traz de benefícios para esse público sênior, Fernanda, né? Está aí utilizando essa vida digital. Além do desenvolvimento cognitivo, né, de manter a mente ativa, de aprender coisas novas, a vida digital ela muda a perspectiva de isolamento, né, como a Michele colocou, porque é uma possibilidade de estar em contato com outras pessoas, né, de se relacionar em grupos, né, se relacionar com a família, principalmente agora nesse momento de pandemia, né, e que está se aproximando o Natal, onde algumas pessoas não vão poder se deslocar, não vão poder viajar, né, não vão poder estar próximas das suas famílias. Então, né, além disso, também tem a questão de autonomia, da pessoa se sentir mais capaz, né, de poder realizar, né, então... É verdade, né, Michele? Acho que todo mundo deve estar se perguntando agora, né? Vem chegando o Natal aí, será que a gente deve se reunir com a família, né? É complicado até pra gente que tem pessoas idosas em casa, né? O que tu acha sobre isso? Eu acho que o risco é muito maior, né? Quantos natais a gente já viveu juntos, e esse é um Natal que ele é especial. Então, que a gente possa resgatar o sentido do Natal, que é esse renascimento, essa presença mais da espiritualidade, sim fazer uma convivência talvez mais virtual, mais realmente por videochamada, entendendo que a não presença física é cuidado, é proteção. Então, se tu me perguntar, Michele, tem que ter janta, tem que ter aglomeração? Não tem que, né? Porque nesse momento a gente está vivendo aí o Rio Grande do Sul, agora em especial, entrando num período difícil, entrando num período de bandeira preta em muitas cidades, em muitas regiões, e a gente num movimento, tá todo mundo cansado de pandemia, mas não é o nosso cansaço que determina o final disso. A gente ainda não tem um plano de vacinação, a gente ainda não tem uma estrutura que nos permita, de fato, a gente se aproximar e colocar em risco o outro, né? Então, às vezes, se não é pela gente, que a gente possa reconhecer que o risco tá em levar para o outro, né? Principalmente o outro que é mais frágil, que são os nossos idosos da nossa família. Então, nesse momento de Natal, que a gente possa fazer essa reflexão, mas que possa, sim, usar os canais digitais, usar essa aproximação. E se não sabe, ligar para Fernanda para aprender como faz. Eu porque também acho, ainda dá tempo, né? Claro porque dá. falta poucos dias, mas ainda dá tempo de falar com a Fernanda, né? Certamente. E já aproveitando então para perguntar para Fernanda qual é o significado dela, né, de fazer esse público aprender um pouquinho essa questão digital. Deve ser bem gratificante, né, Fernanda? Exatamente, eu consigo me realizar vendo uma pessoa se descobrir capaz, vendo o resultado, vendo que ela considera, né, a aprendizagem importante para ela, que isso vai fazer diferença na vida dela. E isso me faz buscar cada vez mais e entender mais sobre o processo de ensino para a idade madura, para qualificar cada vez mais a minha entrega e sempre trazer novidades para o público que eu atendo.
Tu sabe, Fernanda, a minha avó é uma pessoa que tem 86 também e ela usa muito tablet para jogos. Então, vários tipos de jogos. E teve uma vez que ela ficou com um problema e teve que fazer fisioterapia por meses, de tanto que ela usou essa função aqui. Porque ela acordava de manhã e ia pro tablet jogar um joguinho de fruta que tinha que pegar as frutas. Então, que é uma forma de estimulação, mas também que é de lazer, entretenimento. E acabou tendo um problema de saúde de tanto usar o recurso. Que bacana. O que tu acha, Fernanda, disso? Tem pessoas que já chegam para ti, por exemplo, e dizem assim, eu quero aprender tal coisa. Já chega te especificando ou não? As pessoas têm dificuldades, assim, no geral? Não, normalmente é assim, elas sinalizam o que gostariam de aprender, né? E eu monto um programa, já tenho alguns programas básicos, mas eu desenvolvo o programa de acordo com o interesse da pessoa. Mas assim, normalmente ela vem com um assunto definido, né? Eu quero entender um pouquinho mais de Instagram, porque eu quero aprender a divulgar os produtos que eu faço, de artesanato, né? Eu quero aprender a comentar as fotos que eu vejo, né, das pessoas que eu me relaciono, ou então fazer alguma publicação no Facebook. Normalmente é com um assunto definido já. E aí eles não sentem tanta dificuldade? Alguns sim, mas aí a gente, né, repete, tenta gravar vídeos da pessoa fazendo, né? Eu também gravo vídeos explicando quando surge alguma dúvida. Se a pessoa já está inserida no WhatsApp, eu gravo a tela do celular fazendo, comento, encaminho. E normalmente funciona super bem, assim, é uma forma de aprendizagem super efetiva. Fernanda, e tu estava me comentando também que essa questão da tua consultoria não é só tu ir, né, na residência das pessoas, também tem a possibilidade de tu ir num café, por exemplo, que disponibiliza a rede Wi-Fi, né? Como é que funciona o dia a dia? A pessoa tem essa opção de escolha? Claro. Sim, além das aulas presenciais, ela tem a opção de fazer online também. Se é uma pessoa que já usa o WhatsApp ou então qualquer outro meio digital e quer aprender sobre um assunto específico, a gente pode programar as aulas online e funciona super bem. E também, se ela quiser fazer as primeiras aulas de forma presencial, para que eu possa organizar o equipamento, deixar o link de forma acessível para que ela faça a conexão comigo, pode ser também. A gente pode fazer de forma mista, tanto presencial quanto online. E como é que é mais ou menos essa tua consultoria? Assim, tu diz, eu vou precisar de tantos encontros, né, para que a pessoa consiga aí concluir, né, que na verdade é um curso, né, para quem não entende, né, ou tu acha assim, tu vai, por exemplo, faz lá uma aula com uma pessoa e ela já aprende de saída, digamos, daí tu é que vai dizer, né, o que a pessoa pretende ou quantas aulas ainda vai ter que ter, como é que funciona assim no dia a dia? Eu tenho as aulas individuais, que elas funcionam para tirar dúvidas pontuais, né? E tem os pacotes de aulas também. Eu tenho um pacote de aula que são 4 aulas, uma vez por semana, e o de 8 aulas, que é de 2 vezes por semana. Então, isso depende muito da facilidade que a pessoa já tenha, né? Do interesse dela também. E eu sempre recomendo, né, se é uma pessoa que está iniciando, que ela tenha aula pelo menos 2 vezes por semana, porque aí tem tempo da gente fazer uma introdução sobre o assunto, né, praticar um pouquinho. Ela tem um tempo para fazer sozinha, né, para gerar alguma dúvida, para fazer algumas anotações. E aí na próxima aula, então, a gente tem a oportunidade de rever as coisas que não ficaram muito claras e retomar para que nas próximas vezes ela tenha autonomia para fazer sozinho, né, e que não precise de ajuda. E legal, né, Michele, essa ideia e essa iniciativa da Fernanda, até porque essa vida digital veio para ficar, né? Eu acredito aí que tu esteja falando bastante no teu programa sobre isso e vai seguir aí, sabe-se lá por quanto tempo, né? Pois então, na verdade, já é uma coisa que veio para ficar, a gente não consegue retroagir, retroceder nisso. E o mais bonito quando se trabalha com a aprendizagem do público mais maduro, do público sênior, é que sempre existe um jeito de aprender. Então, a gente muda o jeito de explicar,
mudar, muda a forma, cada um aprende de um jeito, alguns aprendem mais ouvindo, alguns aprendem mais lendo, alguns aprendem mais fazendo, né, porque somos todos diferentes, mas a possibilidade da aprendizagem, ela independe da idade, né, então a gente aprende até o último dia, até o último suspiro, então não tem aquela ideia de, eu já tô velho, não vou aprender mesmo, isso não é para mim, isso não existe, enquanto houver vontade, tem possibilidade de aprender. E outra, né, Michele, que tem que ter todo esse amor e essa dedicação da Fernanda, né, principalmente para lidar com o público aí mais de idade, né, que sente dificuldade, né, de aprender, tem que ter toda aí uma como é que eu vou dizer assim, tem que ter mais paciência, digamos assim, Na verdade, eu respeito a diferença, né, Jana? Então, assim, respeitando a diferença, entendendo que somos todos diferentes, aí vai depender da idade, né? A gente, porque cada um tem um jeito, né? E quando a gente capta, assim, aquela linha de funcionamento, né? Aquele fio condutor que cada um tem, a gente consegue captar o jeito que ele aprende e aí só vai. Exatamente. Fernanda, e para quem está nos assistindo aí em casa, quais seriam as dicas, assim? Tu tem alguma dica prática para quem não sabe mexer no celular, é um público da terceira idade aí que está assistindo Na Medida e quer começar aí a aprender? Claro, depois vai te chamar, né? Claro. Depois vai te chamar para te ir na casa, ensinar, mas alguma diquinha básica, assim. Que bom, estou super à disposição. Mas uma dica que eu acho que é básica é não ter medo. Não precisa ter medo de tentar, de clicar em algum botão, porque não vai estragar, não vai causar nenhum dano irreparável, né? Então, eu sugiro que tente fazer mais de uma vez, não deu certo de um jeito, tenta de outro, tenta manter a calma, lê o que está se apresentando na tela, né? E se tiver alguma ajuda, me chama. Pode me chamar que eu estou à disposição, tanto pelo WhatsApp, por telefone, né? Então... E tu, Michele, mais algum questionamento aí interessante para Fernanda? Então, né, só poder complementar que essa questão do medo, a gente só tem medo daquilo que a gente associa, né? Então, as pessoas, na verdade, não é que elas têm medo do aprender, mas é quase se ela associa o celular a alguma coisa ruim, ela vai achar ruim. Mas se ela associa com algo que daqui a pouco pode ser que não seja tão ruim, né, e isso tá lá naquelas teorias mais antigas. Então, realmente, eu acho que essa dica de não ter medo, ela é fundamental para que as pessoas possam aprender e ir adiante. Fernanda, muito obrigada pela tua participação. Espero que tu volte mais vezes aí Na Medida, trazendo novidades pra gente, tá bom? Que bom, Jane. É um prazer estar aqui. Obrigada, Michele. Fico muito feliz com a oportunidade. E a Michele, que já esteve aí fazendo o convite para assistir o Mais Longe no portal RDC, pode fazer de novo, Michele, o convite? Então, sábado de manhã, 9 horas, falaremos aí sobre Natal, né, com especial. A gente vai ter o Bernardo, Wagner Torre, a gente não vai ter Roberto Carlos, mas vai ter o Wagner Torre, né, que é tão bom quanto. Então, sábado de manhã, 9 horas, vai ser musical, porque realmente a gente está precisando de leveza. Então, te espero sábado de manhã, 9 horas, aqui na RDC. Imperdível, Mais Longe desse sábado. Imperdível. E o Na Medida de hoje fica por aqui. Voltamos aí na próxima semana com mais novidades. E agora você fica com o Cláudio Andrade e o portal RDC. Até lá!